Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque André Sanches foi expulso do quadro associativo do clube. Vamos falar sobre isso? Tem a renovação de Memphis Depay, para que lado vai essa história, e uma semana final antes da pausa para a Copa do Mundo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal do Corinthians, porque trata-se de um dia histórico. O Conselho Deliberativo do clube expulsou do quadro associativo o ex-presidente André Sanches pelo uso indevido do cartão corporativo do clube. Gastos acima de 480 mil reais e, gente, os gastos é loucura, né? Isso é o que foi comprovado até então de gastos indevidos. André Sanches que responde também na justiça por conta desse tipo de uso indevido também. Nesses usos, né, do cartão corporativo, você tem classificadas, né, essas despesas como indevidas, 2 relógios de luxo, compras no duty free, em lojas de roupas, em farmácias, frigoríficos, atendimento em hospital, exames de laboratório, de análises clínicas, serviços de barbearia, refeições em churrascaria e outros restaurantes. Tem passeio de barco, hospedagem e até hotel e refeição lá em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, num restaurante onde ele costuma passar o Réveillon. Ele disse que nessa despesa especificamente ele se confundiu, né, cerca de 15 mil reais, e ressarciu o clube, inclusive, né, achando que ficaria nos 15 mil. Depois tem gastos também em Fernando de Noronha, onde o Corinthians não tem agenda, né, com restaurante e tudo mais. Enfim, desta feita, o Conselho Deliberativo do clube, lá no Parque São Jorge, promoveu digamos, né, uma sessão para votar, para que os conselheiros votantes decidissem pela exclusão ou não de André Sanches, que já estava licenciado do Conselho de Ética, vejam só, e também do CORE, que é o Conselho de Orientação, onde ex-presidentes, né, são membros vitalícios e, inclusive, sugerem algumas questões importantes para o clube. Com 167, na verdade, do total de votantes, 112 votaram pela expulsão, 67% do total. 49 ainda votaram pela não expulsão e 6 se abstiveram. O Conselho tem 84 conselheiros vitalícios ativos e 200 trienais, ou seja, esse comparecimento ficou em pouco menos de 60%. De qualquer forma, por maioria, André Sanches está expulso do quadro associativo do clube. Vale lembrar que outros 2 ex-presidentes também respondem na justiça e serão colocados à prova, digamos assim, para os conselheiros, para suas possíveis exclusões. Estou falando de Augusto Melo, que é o próximo, inclusive, da pauta, e do Duílio Monteiro Alves. Então, André Sanches, nesse momento, está expulso do Corinthians. O que te parece? Vamos falar de futebol? Semana importante, decisiva, a última, a derradeira antes da pausa para a Copa do Mundo, depois só 50 dias, o Corinthians vai ter uns bons dias de férias, mas fiquem tranquilos que os conteúdos continuarão aqui, porque tem uma janela de transferências no meio disso tudo, tem um período de, daqui a pouco, reformulações, tem a questão da renovação ou não do Memphis Depay, muitas notícias, o Corinthians não para de produzir notícias, né? Então, este canal aqui falará do que o mundo da bola estará falando, evidentemente de Copa do Mundo, de seleção brasileira e de tudo que for mais importante no mundo da bola, mas também a janela de transferências terá uma atenção nossa. Então fiquem tranquilos que a gente vai continuar produzindo conteúdos por aqui, tá bom? E nessa semana final, o Corinthians tem o Platense nessa quarta-feira, como último jogo da fase de grupos da Libertadores, onde o Corinthians já classificou e já garantiu o primeiro lugar. O que importa agora? Garantir uma boa pontuação entre os líderes da classificação geral para poder decidir em casa as fases de mata-mata contra qualquer adversário. A liderança geral vai ser difícil, porque concorre aí com outros times, né, como o Rosário Central, o Rivadavia, o próprio Flamengo, que ganhou os pontos naquela confusão lá com o Independiente Medellín. Então, o Flamengo tem 13 pontos, por exemplo, né, e o Corinthians tem 11
nesse instante, pode chegar a 14 no máximo, e aí vai ficar secando esses clubes aí para que o Corinthians tenha uma boa classificação. De qualquer forma, está classificado em primeiro do grupo, vai estar no pote 1, né, que é o dos times que, teoricamente, né, vão pegar adversários mais fracos, mas isso não necessariamente é uma regra, né, porque o Palmeiras, por exemplo, pode classificar em segundo no seu grupo. Já pensou um derby nas oitavas? Bom, não vamos pensar nisso agora. O fato esse jogo pode ser que o Fernando Diniz dê uma preservada na galera. Por quê? Porque sábado tem um jogo daqueles contra o Grêmio. É um jogo de confronto direto, né? Os dois times estão lá embaixo, próximos da zona ainda. O Corinthians 15º e o Grêmio 14º, né? Eles estão ali rivalizando em termos de pontuação. Então é um confronto direto, o jogo é em Porto Alegre. Nos últimos anos, o Corinthians teve supremacia. Se não venceu todos os jogos, também não perdeu. Né? O Grêmio não consegue ganhar do Corinthians nos últimos anos. Até nem tenho o dado aqui, mas eu trago ao longo da semana. Da última vez que o Grêmio ganhou do Corinthians, olha, faz tempo. Tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre. E é um confronto, obviamente, né, o Grêmio está em ascensão também, mas o Corinthians se recuperando, buscando sair da zona. Então vai ser um duelo importante e complicado para mim, né? Porque aqui em casa vai ser osso. Mas vocês sabem que eu vou analisar com o devido profissionalismo, né? Um pouco de clubismo, né? Porque vocês sabem, mas também com profissionalismo. Fiquem tranquilos, tá bom? Mas aí o Diniz pode poupar, já porque tá garantido, tá classificado, o jogo é em casa, aquela coisa toda, pensando nesse jogo de sábado. Mas assim, conhecendo o Diniz, depois tem a pausa, né? Se ele quiser uma boa classificação geral, o jogo em casa é a despedida, inclusive, né, da fiel torcida antes da pausa, porque depois o jogo de sábado é fora. Conhecendo o Diniz, ele vai botar quem ele tiver bem, assim, entendeu? Quem tiver legal, ele vai colocar em campo. E aí, o Memphis Depay, por exemplo, deve ganhar mais alguns minutos, porque ele não pode jogar contra o Grêmio porque ele já tem que se apresentar para a seleção holandesa. Então é o último jogo que o Memphis pode ganhar alguns minutos. Ele ficou 2 meses sem entrar em campo e tem aí uma Copa do Mundo, né, no seu horizonte. Então, por mais que ele não possa se desgastar muito, né, duvido que ele jogue 90 minutos, que o Diniz exponha o Memphis, né, a uma lesão, a um novo machucado, ele deve jogar alguns minutos apenas para soltar a musculatura, ganhar ritmo de jogo e mostrar para o Ronald Koeman, o técnico holandês, de que ele está bem. Esse deve ser o combinado do Memphis entrar no decorrer da partida. Se o Fernando Diniz usar o que tem de melhor, né, tá dentro do planejamento. Se ele decidir preservar um pouquinho, fica difícil a gente projetar esse time, né? De que maneira ele vai colocar, mas ele tem algumas opções agora, né? O Caio César hoje é titular ou reserva? O Zacarias Labiat é titular ou reserva? O Lingard é titular ou reserva? No meio-campo é Ranieri ou Alan? É André ou André Carrilho? Então ele tem boas opções aí para dar uma mesclada se ele quiser, tá bom? E sobre o Memphis Depay, a gente vai falar muito dessa renovação dele, porque promete ser uma novelinha, tá? E no meio de muita coisa, de janela de transferências, de Copa do Mundo, o contrato dele vence dia 20 de junho. A Copa vai estar rolando. Claro que o Corinthians gostaria de definir isso antes. O problema é que buscou parceiros e até agora não conseguiu parceiros o suficiente para bancar, inclusive, a totalidade do contrato do Memphis. Mesmo reduzindo, mesmo o Memphis aceitando reduzir, esse valor ainda está, obviamente, né, fora dos padrões necessários para você ter uma sustentabilidade financeira. Então você precisa de parceiros. Houve uma aproximação e digamos, uma simbologia, alguns sinais do Memphis com a ESE Seguros, que é um dos patrocinadores do Corinthians, inclusive na camisa do clube. Porque ele fez uma postagem, né, com o seu número 10, mostrando bem claro o patrocinador, e no mesmo dia houve uma promoção de você ter um seguro por R$10, que é justamente o número da camisa do Memphis. O Memphis ter divulgado isso na sua rede social, eu diria que é um indicativo. Não há nenhuma informação colhida por todos nos bastidores de que isso seja algo efetivo. Mas a gente conhece um pouco como funcionam essas coisas. Antes do casamento tem um namoro. Então, às vezes, tem uma contrapartida daqui, outra ali. O jogador que provavelmente
está buscando, tá se esforçando, está buscando ele também ir ao encontro dessa renovação, ele vai fazendo um movimento. Ele vai dizendo, cara, esse parceiro aqui estaria disposto, vamos conversar aqui, eu faço uma postagenzinha aqui para a gente poder, sabe, sensibilizar os caras e tal. Então, às vezes isso acontece. Eu não tenho informação de que isso aconteceu. Mas conhecendo o mercado, sabendo como funcionam essas coisas, não é de graça, não é normal aquela postagem do Memphis. Ele não teria feito aquilo se não houvesse pelo menos um indício de uma conversa. Agora, se a ESE Seguros vai pagar a totalidade, 70%, porque a Esportes da Sorte, ao que tudo indica, não irá participar da renovação do contrato. Então, até onde a gente sabe. Então o Corinthians precisava de outros parceiros. E a ESE me parece ser uma possibilidade. Então, como eu disse, a gente vai falar muito a respeito disso, porque se for só esse parceiro, dificilmente vai conseguir bancar todo o contrato. O Corinthians vai conseguir bancar a outra parte, ele vai reduzir a ponto de entrar no orçamento do clube. Como serão as vendas, inclusive, porque se o Corinthians vende o Yuri Alberto, a gente tem que pensar que também tem um alívio na folha de mais de 2 milhões de reais por mês. Se o Corinthians vender um jogador, aí não entra no orçamento mensal da folha de pagamento, porque aí você tem que pagar outras contas mais urgentes, inclusive aquelas que podem te originar um transfer ban para você poder contratar. Que é o caso do José Martínez, que é o caso do Charles, lá com o Midland da Dinamarca, do Martínez com o Philadelphia Union da MLS. São clubes que você precisa pagar. Isso sem falar do Tajeres, que é o clube do Garro, que também tem uma dívida a ser paga. Então, assim, vende almoço para comprar janta, né? Não tem muito para onde correr. Mas a questão salarial da folha de pagamento é um orçamento que ali está meio que controlado. E ali você tem que trabalhar. Bom, eu vou perder esse jogador, bom, eu posso compor com esse aqui. Eu consigo pagar o salário do Memphis, eu pago apenas uma parte hoje. Aí sai o patrocinador, eu vou ter que bancar todo, não tem como. Eu vou conseguir os parceiros para que esse negócio seja viabilizado. O fato é, o próprio Fernando Diniz disse que ele quer ficar, que ele tem o interesse de ficar. E assim, com o status que ele tem no clube, com o salário que ele recebe, é óbvio que ele quer ficar. Mas os moldes eles precisam ser muito bem conversados. O Memphis sempre se mostrou incomodado nos últimos tempos, especialmente, com algumas questões profissionais dentro do clube. Se isso modificou ou vai modificar, a gente não sabe. Mas ele batia muito nessa tecla em entrevistas e nos bastidores, de onde pude colher algumas informações, de que ele estava muito preocupado com a maneira como o clube estava sendo gerido, né? E essa preocupação dele tem sentido, né? Eu não estou nem atacando aqui os dirigentes que lá estão, estou falando inclusive do que aconteceu nas últimas gestões do clube, né? Então tem muitas coisas que às vezes até fogem da nossa informação, do grande público, que é do dia a dia, do departamento médico. Bom, esse ele criticou publicamente, né? Inclusive trouxe especialistas da sua confiança para trabalhar com ele. É um cara que tem uma visão um pouco diferente e é um cara que ganhou um tamanho diferente no clube. Então, por isso ele também tem algumas exigências. O clube vai corresponder a isso? O clube vai entender que ele tem razão e conceder a ele todas essas benesses, né, em termos financeiros e também de estrutura? Não sei. Em algum momento essa negociação, essa renovação esteve muito distante. Hoje, com o jogador se recuperando e indo para disputar uma Copa do Mundo, existe um interesse que é mais publicizado do próprio jogador em ficar. Mas isso não significa que será fácil, que será viável. O Corinthians ainda depende de muitos parceiros para poder viabilizar o negócio. Eu sei que, na opinião do torcedor, pelo menos na maioria do que eu vejo aqui, ele deveria ficar. E eu também penso isso. Tecnicamente, indiscutível. O Memphis fez uma história bonita. E se encerrar agora, a história dele no Corinthians ela já terá sido bonita e vitoriosa, mas eu penso que ele pode continuar fazendo essa história, obviamente se adaptando à realidade do clube. Comenta aqui o que vocês acham de tudo isso. Corinthians e Grêmio a gente fala mais pro final de semana, tá? Tem o Platense antes. Eu volto na próxima. Tchau!